Boa noite a todos. Boa noite a todos. Peço que desliguem os celulares para não atrapalhar a reunião. Vamos iniciar com a leitura do livro Religião dos Espíritos, lição 49, O Homem Bom. Reunião pública de 6 de julho de 1959, questão número 918. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado o homem bom? Evidenciando a paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez que te iniba a manifestação clara e correta do verbo e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública, a preliba do teu consolo nos braços que te oferecessem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete ao contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro sobre o sarcasmo de muitos e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias, diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. E em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: Em teu parecer, quais teriam sido os homens de bons nessas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade: segue adiante e faze também o mesmo. Graças a Deus. Jesus, nosso amado Mestre, agradecemos por estarmos reunidos mais uma vez na Casa do Caminho, nossa primeira reunião do ano. Pedimos as tuas bênçãos sobre todos os presentes. Abençoe também a Raquel, que ela possa ser inspirada pelos bons espíritos para nos trazer os ensinamentos de Jesus. Que essa noite seja de harmonia e de luz para todos nós. Que assim possa ser, graças a Deus. Olá, boa noite. Feliz ano novo para todos, retornando para a Casa do Caminho num dia de bastante chuva. Então já vencemos, né? Pelo menos o dia de hoje. O nosso estudo hoje vai ser da questão 918 do Livro dos Espíritos, que fala sobre os caracteres do homem de bem. Essa questão, eu acho ela difícil, né? E eu acho que assim como todas as questões do Livro dos Espíritos e os textos do Evangelho e os livros da codificação, a gente não pode olhar e ler e estudar com algum distanciamento. A gente tem que ter proximidade com a leitura para fazer uma autoanálise e uma autocrítica. Porque bom mesmo, né? Bom mesmo, só Jesus foi. Nós ainda estamos num processo muito longo e difícil de chegar nessas características de um homem de bem.
Quais são elas? Os espíritos falam, né? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Quando os espíritos falam da prática da lei de Deus, isso pode significar muitas coisas diferentes dependendo da sua interpretação. Na Igreja Católica já foi dar o dízimo e ter um status, e aquelas famílias que tinham pessoas que entravam para a vida religiosa, e não necessariamente pessoas que precisavam fazer o bem. A gente tem um exemplo aí de uns bons anos em que isso aconteceu antes da chegada de Francisco, para trazer uma reforma para a Igreja Católica, porque antes disso os caras, as pessoas não tinham acesso à educação, à escrita, você tinha acesso à educação pela religiosidade, algumas pessoas iam para as igrejas para fugir de guerras, da fome, de milhares de outras coisas, e a partir dali ela se tornava um homem de bem, um homem santo, porque ele era uma pessoa da igreja. E na religião evangélica e em outras também, budismo, taoísmo, zen, enfim, inúmeras religiões que interpretam os seus textos religiosos de formas diferentes. Mas o espiritismo, a interpretação dele, o código para interpretar o espiritismo é Jesus. Então você não tem como falar sobre homem de bem sem você falar de Jesus. Não tem como você falar de texto religioso sem pensar em Jesus. As pessoas se dizem cristãs, nós também, muitas vezes fazendo isso, estou falando de mim, me incluo também. Quantas vezes a gente pode pegar um texto religioso e tirar ele totalmente de contexto porque a gente não trouxe Jesus para ele? Se a gente não trouxer Jesus para o texto, seja uma mensagem psicografada, um livro doutrinário, um romance espírita ou a Bíblia, não tem como você entender o que é Jesus, o que Jesus quis dizer como um homem de bem, se você não trouxer ele para o texto. Então, dentro dessa questão de homem de bem e da prática da lei de Deus, o que é a prática da lei de Deus? O que é ser temente a Deus? O que é você ter respeito por Deus? Aí os espíritos se aprofundam. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos praticados. Ele se perguntará se não violou esta lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que pôde. Se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros tudo o que desejaria que fizessem a ele. Para estudar para essa palestra, eu assisti a outras palestras, li alguns textos, e a questão do bem e da virtude e do alcançar uma evolução moral, ela não nasceu com Jesus, ela é uma coisa que vem evoluindo, um pensamento que vem evoluindo muito antes dele, com filósofos gregos, romanos, filósofos chineses, africanos, enfim, e outros, tantos outros. Porque quando você vive em sociedade, e nós sabemos que vamos além dessa sociedade material, e aí temos espíritos evoluídos moralmente que encarnam em todas as culturas e comunidades, você tem pessoas que observam a estrutura social e da forma como a gente vive e entendem ali irregularidades, coisas que estão erradas. E aí começam a tentar analisar o que é bom para todo mundo, o que é bom para ele. E aí entra essa análise de virtude, de caminho, de bem, de alcançar noções de valores morais evoluídos, que nós entendemos hoje como evoluídos. E isso vem se construindo, e aí a gente traz, com essa questão de fazer ao outro o que a gente quer que faça a nós mesmos.
A gente tem muita dificuldade disso. E eu digo a gente me colocando nesse lugar porque eu ainda já consigo fazer isso com algumas pessoas, mas outras que são muito próximas a mim, às vezes eu não consigo. Eu não tenho essa empatia toda. E o fazer ao outro o que a gente quer que façam com a gente é a empatia. É se colocar no lugar do outro e entender que aquilo ali pode magoar o outro. E para nós é muito difícil essa empatia quando a gente ainda não viveu aquelas situações. Às vezes, quando a gente já viveu, é difícil, porque a gente tomou uma decisão, a pessoa tomou outra, e aí a gente já julga aquela pessoa porque ela tomou uma decisão diferente da gente, mais ou menos na mesma situação. E a gente começa a falar dessa pessoa, questionar, criticar. E isso não é fazer com o outro o que a gente gostaria que fizessem com a gente. Ah, mas quando foi a minha vez também criticaram. E você gostou? A gente precisa refinar ainda a nossa empatia, porque a gente já tem alguma, né? A gente já tem alguma, senão eu acredito que não estaríamos buscando o trabalho de caridade, não estaremos buscando conhecimento, mas a gente ainda precisa refinar muito isso, porque ainda é muito difícil. Tantas pessoas, o pessoal do trabalho de rua pode falar isso muito bem, que outras pessoas veem eles fazendo o trabalho e os criticam, porque ainda não tem essa empatia com as pessoas que vivem nas ruas, que estão nessa condição. Porque talvez não tenham, provavelmente porque não passaram por aquilo ainda. Nós sabemos que Deus é sábio e traz a reencarnação, né? Que a expiação é exatamente isso, você se colocar no lugar do outro. Um dia você está ali sendo o algoz, outro dia você é a pessoa vitimizada. Mas para isso existe um processo de a gente se arrepender, da gente pedir perdão, da gente reparar o que fez e expiar aquilo. Essa construção, esse processo constrói essa empatia. Porque mostra pra gente o que é viver na pele do outro. Não posso dizer que em outras encarnações eu vivi, não tem como dizer. Mas já consigo ter empatia por algumas pessoas e conseguir me colocar no lugar do outro. O que é uma evolução. Porque hoje nós vemos pessoas que estão aí encarnadas, andando no meio de nós e que não têm empatia por ninguém. E que talvez tenha, né? Talvez tenha por algumas pessoas. Não estou dizendo só nos casos de pessoas com psicopatia, de sociopatia. Estou falando de pessoas que até têm os seus amados, os seus queridos, mas que defendem valores primitivos, ações primitivas. E a gente já passou dessa fase. Já deveria ter passado. Nosso planeta está passando. Eu vi uma reportagem de uma atriz, uma entrevista, né? E ela o entrevistador perguntou sobre os filhos dela, aí ela deu um exemplo, que o filho dela estava numa competição de um esporte e o adversário dele estava muito nervoso e começou a errar muito. E aí o menino falava assim, cara, calma, fica calmo, relaxa, você vai conseguir. Aí no final o garoto acalmou tanto o adversário dele que o adversário dele melhorou e venceu. Aí a mãe falou assim, mas meu filho, era pra você ganhar, era pra você competir. Aí ele falou assim pra ela, não mãe, naquele momento era mais importante acalmar ele. Esse garoto tá no mundo de regeneração já. Ele é o dono do mundo de regenerado. Ele é o dono, ele vai ficar aqui. Ele vai ver esse planeta melhor. Ele vai ver o planeta evoluído, tanto que a gente tem outros jovens que a gente vê que já tem dentro deles esses valores. A gente trabalha, a gente vê nas evangelizações crianças e jovens, tem uns que são mais difíceis do que outros, tem, mas a gente já vê coisas assim de empatia, de você ver o outro, de você olhar o outro. E esses são os que vão herdar o mundo regenerado. Agora, o que vai acontecer com essas pessoas que ainda defendem valores primitivos, comportamentos primitivos e atos primitivos, Deus é quem sabe.
E assim, a gente fala, a pessoa vai para outro planeta mais primitivo. Eu estou me esforçando para ficar, mas eu não sei também. Eu estou me esforçando, a gente deseja, né? A gente sempre torce pelo melhor. Mas a gente tem que se melhorar. E esse processo, essa depuração, né? Esse refinamento dos nossos sentimentos, ele é muito doloroso. Quando eu comecei a realmente ler o Evangelho, né, porque foi o primeiro livro da doutrina espírita que eu li, foi um momento muito difícil, de muita angústia, ansiedade e dor. E aí, a primeira leitura, né, completa, você lê com aquela coisa boa, né, que ele te traz, e o amor, o consolo, né, é Jesus. Aí você começa a estudar o Espiritismo, aí você vai dar uma segunda lida no Evangelho, você vai começar a estudar ele para ensinar, para evangelizar, para dar palestra. Aí você só leva tapa na cara. Porque você vê que você não é ainda aquilo. É muito difícil. E é muito difícil você se despir do seu orgulho e da sua postura de eu sou muito legal, eu sou muito bom, eu tenho bons sentimentos, mas você vê que você ainda não está lá. Você não está ali. Você não é aquela pessoa. E olha, vamos falar seriamente, nem os apóstolos estavam lá ainda. Nem os apóstolos. Pedro, no dia que Jesus foi preso, arrancou a orelha de um soldado. E ali, a partir da crucificação de Jesus e dele ressuscitar, ele trilhou o caminho dele no bem. Ele decidiu seguir os mandamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, mas foi uma escolha dele. Quantas outras pessoas que seguiram Jesus e o viram, o ouviram, o tocaram, respiraram o mesmo ar que ele, não seguiram os mandamentos depois, mesmo antes dele ser preso e crucificado? Paulo não estava lá, não estava nem perto de estar lá, quer dizer, estava, né? Mas ele teve uma virada de chave. A gente fala, mas era um milagre, né? Ele viu Jesus, ficou cego, aí depois ficou curado. Porque a gente na Bíblia tem dessas coisas, né? Fulano lançou Jesus para ele morrer, aí a água de Jesus caiu no olho dele, ele tinha uma doença que curou, e a outra... Tudo bem, os milagres são lindos. Mas e o dia a dia? O processo, né? O efeito transformador, do que não era nem religião ainda. O efeito transformador de Jesus, da presença de um espírito do nível de Jesus, de perfeição. Isso foi o que levou Pedro, Paulo, João, Tiago e todos os outros a perseguirem no caminho do bem. Mas foi uma escolha. Quantas vezes Jesus explicou que o reino de Deus não era a matéria? Os apóstolos questionaram ele mais de uma vez. Mas Judas não quis escutar. E aí eu não estou fazendo juízo de valor, se Judas é traidor. Não é isso. O ato dele foi de falta de escuta. E aí a gente entra nas teorias da conspiração. Não, porque Jesus mandou ele fazer isso, porque ele tinha que ser preso. Não sei. Mas vamos considerar a ignorância ali, ele não sabia. É falta de escuta. Aí Jesus fala, mas quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Porque é o batismo, porque não sei o quê. Porque é reencarnação. Ok, mas cada vez que a gente se modifica diariamente, não é um renascimento? Cada vez que a gente lê o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese, e identifica ali, fala, cara, esse texto é para mim, como espírito imortal, né? A gente não acha que Kardec escreveu para Raquel, eu não acho, ele escreveu, não.
ele editou, na verdade, os médiuns e os espíritos escreveram. Mas aquele texto é para mim como espírito imortal, em processo evolutivo. Porque eu preciso me melhorar. Quem é o filho pródigo? Quem são os trabalhadores da última hora? Quem são as pessoas que conseguem enxergar Jesus através do outro? Quem é que Jesus tanto fala, dá comida e lá você dá comida para uma pessoa necessitada e você estará me alimentando? Quem são essas pessoas? Somos nós, esses espíritos. E isso é um processo que a gente precisa aceitar, que a gente está na casa espírita, a gente é espírita, a gente já chegou lá. Estamos muito longe, porque se a gente ainda está precisando do espiritismo, deu ruim. Porque assim, é agora. Porque a gente fala tanto de regeneração, de data limite, as pessoas ficam tão preocupadas com essa coisa apocalíptica, né? Igual aqueles filmes, Impacto Profundo, 2012, o dia depois de amanhã, a gente fica muito preocupado com essas coisas assim, vai ser um cataclisma, e aí de repente vai ser igual os dinossauros, cai um meteoro, metade da população vai embora, e a outra metade vai ficar no mundo de regeneração. Aí como é que escolhe, gente? Na sorte, a loteria? Não é. E ainda que fosse um meteoro, que não vai ser, creio eu, Deus, creio eu que não, vai ser um evento, muito provavelmente, que a gente vai chegar num limite tão profundo que às vezes a gente acha que a gente já está muito próxima, né? A gente vê umas barbaridades mundiais, de umas coisas assim, e a gente vai ficando assustado. Outro dia minha irmã... Eu liguei para minha irmã no dia seguinte da invasão à Venezuela, ela falou assim, eu não dormi direito, com esse homem atacando o planeta. Eu falei assim, gente, mas todos os homens estão atacando o planeta o tempo inteiro. Se você não for dormir, minha filha, não tem o que fazer. Mas eu acho que a gente vai chegar num momento tão limite, que nós vamos olhar para dentro e falar assim, se a gente não se tornar esse homem de bem, como sociedade, como coletivo, não vai existir planeta por muito tempo. E eu acho que é isso que vai gerar um mundo de regeneração. Mas para isso acontecer, a gente precisa ler e entender que a gente ainda não faz, a gente ainda não pensa se o outro vai gostar do que a gente vai fazer. A gente ainda não recebe as pessoas como a gente gostaria de ser recebido. E eu tenho muito disso também. A maioria das pessoas... Mas aí tem umas pessoas que você fica assim... Aí você não sabe como agir. Por quê? Por que você está reproduzindo no outro o que você sente, o que você acha que você faria? Porque é isso, né? Se você não conhece a outra pessoa e você está falando e pensando assim, nossa, essa pessoa é esquisita, né? Maliciosa. A malícia tem você. Porque a gente só pensa do outro porque está na gente. Eu já faço essa autocrítica assim, porque aí eu já penso de uma pessoa, já me dou um tapa na cara e falo assim, a culpa é sua. Mas isso que me trouxe não foi essa coisa, a Raquel é maravilhosa. Não, é o espiritismo, é a leitura com autocrítica. Porque se a gente não faz isso, o espiritismo se torna uma ciência muito distante, uma coisa muito bonita. Missa de domingo. A gente vai, aí senta, levanta, canta, recebe a hóstia, aí a gente vem, escuta a palestra, toma um passe, bebe água fluidificada e vai embora para casa e continua todo mundo igual. Não faz sentido. Aí na Casa do Caminho eu sou muito legal e fora dela eu sou outra pessoa. Não, assim, na minha vida, no meu dia a dia. Não tem como. E isso é um processo. Eu estou no trânsito, aí eu fico irritada com alguém, aí dou uma xingadinha e falo assim, desculpa, senhor. Aí continuo. Mas a gente se irrita, gente. Eu acho que o grande valor do estudo e de você entender
os ensinamentos do Cristo, não é a gente se tornar um ser humano de bem do dia para a noite. Não vai ter essa virada de chave tipo Paulo, porque ele estava muito ali no limite, ele já era um espírito muito... Ele só precisava de alguma... A gente ainda não está nessa. Eu não estou. O meu processo é mais lento. Acho que eu posso encontrar Jesus na porta de Damasco e não vou enxergar nada. Que o processo é lento. E aí, a gente tem que se olhar e só da gente identificar esses nossos pequenos vícios, nossos defeitos, a gente já está no caminho. E aí, identificar e falar assim, então, esse fazer o outro que eu gostaria que fizessem comigo. Tá, eu acho que estou precisando exercitar isso melhor. Ou então, de repente, você já exercita isso bem. Aí aqui... O homem compenetrado do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar retorno e sacrifica seu interesse à justiça. Será que a gente faz o bem só pelo bem? A gente espera retorno? A gente espera agradecimentos? A gente espera que a pessoa mude de vida com a nossa ajuda? O trabalho que a gente faz aqui na Casa do Caminho, a gente se decepciona? Quando a gente vê que uma pessoa, de repente, não aproveitou aquele auxílio como a gente achava que ela poderia aproveitar. Porque, assim, cabe a gente esse questionamento? Não cabe. Porque eu não estou vivendo a vida daquela pessoa, eu não sei do processo evolutivo dela, eu não sei do planejamento reencarnatório dela, porque às vezes a pessoa, conseguiu uma entrevista de emprego para fulano. Aí fulano foi, mas chegou no emprego, não se deu bem. Você sabe qual é o planejamento reencarnatório dessa pessoa? Você sabe o que ela precisa passar? Porque ela não aproveitou as oportunidades que foram dadas. Eu não sei, gente. Então eu estou ajudando pelo bem, por praticar o bem? Ou eu estou ajudando na expectativa de que algo aconteça? Pode não ser um agradecimento, como um obrigado, mas eu estou esperando que o agradecimento venha como uma evolução do que eu entendo como uma evolução daquela pessoa. Será que ela já chegou naquele clique que ela precisa, de coisas que ela precisa passar para ela entender e se melhorar? E aí, quem sou eu para dizer quantas vezes eu ainda posso ajudar? Quantas vezes a gente vai distribuir a quentinha para aquele morador de rua? Você vai negar a quentinha para o morador de rua? Às vezes, os nossos atos, aí a gente mascara esse nosso orgulho, né? Dessa coisa assim, com a coisa, não, mas é porque a pessoa não aproveitou as oportunidades que eu ajudei ela, que eu dei para ela. Amor, quem é você? Quem dá a oportunidade é Deus. Inclusive, te deu a oportunidade de você tentar ajudar alguém. Você estendeu a mão para alguém. Se aquela pessoa vai lembrar de você, se ela não vai lembrar de você, se ela vai saber que foi você, se ela não vai saber, isso aí já é outra história. Se ela vai evoluir com aquilo, se a entrevista de emprego vai dar em alguma coisa, se o alimento que você deu, isso é outra história. Porque não importa o que a pessoa faz com o que você entrega. O que importa é que você entregou. Só isso que importa. Final do ano passado veio um adolescente aqui que eu tive pouco contato, mas ele era um adolescente da evangelização do grupo, acho que ele foi da evangelização infantil, do grupo jovem. Ele veio aqui com a filhinha dele e a esposa dele. Era um adolescente super rebelde. Eu tive pouco contato, assim, pouquíssimo tempo. Mas ele veio aqui com a filhinha dele. Não faço a menor ideia do que está acontecendo na vida dele, mas ele estava com um aspecto bom, assim, uma energia boa, parecia saudável, a filhinha dele estava linda, maravilhosa com a esposa dele. O que aconteceu? Não sei. Aquilo já traz uma felicidade. A pessoa está ali, está bem, está viva. E veio te apresentar uma criança que ele gerou e ele não frequenta mais a Casa do Caminho, mas de repente essa criança vai começar a frequentar, você não sabe. E aí quantas gerações de crianças a gente teve aqui e a gente ainda tem? O trabalho é esse. E a gente esperar alguma coisa desse trabalho é uma ilusão. A gente recebe o que vem e agradece.
Ah, mas voltou complicado. Voltou. E se voltou é porque é para sua mão. Eu tinha uma chefe que falava assim, era em termos era para a área jurídica, mas serve para a gente também. Se fosse fácil, não estava com a gente. Se fosse fácil, não estava com a gente, porque na casa espírita, na casa religiosa, no templo religioso, não vai entrar facilidade. Porque a gente só procura Deus, Jesus, Buda, Alá, quando está dando ruim. A gente pede quando tem doença, quando não consegue pagar conta, quando o carro quebra, quando o pneu fura, quando a gente torce o pé. E eu sei, porque é um hábito nosso. Eu estou tentando cultivar um hábito de fazer mais preces assim, diárias e mais de agradecimento do que de pedir qualquer coisa. Até porque às vezes a gente não sabe pedir, recebe uns negócios complicados, né? Aí tem umas épocas assim que é melhor a gente só agradecer, não pede nada. Fala assim, o máximo é pedir saúde e sabedoria e vamos embora. Porque a gente acaba se esquecendo do dia a dia, de abrir esse canal com Deus, porque Ele está ali. Ele está ali. Ele está na ambiência, está no amigo que é generoso, está no seu animalzinho, está na sua família, está na natureza. Ele está junto com a gente, e isso é claro. Se a gente permite enxergar, é outra coisa. E isso só vai acontecer se a gente abrir a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração para Ele. E nós, espíritos ainda muito pouco evoluídos, fazemos isso com prece. Talvez um dia isso seja automático, né? Eu não sei como é que é ser espírito perfeito ainda, mas talvez seja automático. Mas isso só entra no automático se a gente se exercitar. E aí os espíritos continuam. É bom, humano e benevolente para com todos, o homem de bem, né? Porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, considera essas coisas um depósito de que deve fazer uso para o bem. Delas não se envaidece, pois sabe que Deus, que lhes deu, pode lhes retirar. Essa primeira parte aqui, ó, vê irmãos em todos os homens sem distinção. Meu problema não é de raça nem de crença. Mas aquele abençoadinho que comete um crimezinho, ele é irmão, não é? Ele é. Se a planta que está ali é irmã, que dirá um outro ser humano, independente do que ele fez. E vamos lembrar que Paulo caçava cristão para matar. E aí ele viu Jesus e virou a chave dele. Será que aquele cara que a gente fala que é ruim para danar, não vai ter uma virada de chave, vai evoluir mais rápido do que a gente? Eu tenho essa dificuldade, eu não vou negar. Eu tenho. De todas, eu acho que essa é a que mais pega para mim. Não em religião, não em cor, não em cultura, mas em determinadas atitudes. Porque é mais fácil você desumanizar o outro que você não gosta do que se exercitar para gostar dele. Porque se você desumaniza, ele não faz mais parte do seu envoltório. Ele não faz parte mais. Que lá, na época das cruzadas, os cristãos e os árabes, né, os mouros, falavam um dos outros. Um falava que o outro era um demônio. Porque você desumaniza aquela pessoa, e aí você não está matando uma pessoa, você está matando um demônio. O que a gente continua ouvindo? Que os outros são como justificativa para guerras, enfim. Ah, porque a pessoa é má, porque é um demônio, porque é um assassino. Tudo bem. Mas, pessoas.
Conseguimos ser essa característica de homem de bem dentro das nossas condições atuais? Eu não consigo. Ainda não. Espero um dia conseguir. Porque Jesus foi crucificado junto com ladrões. E ele estava ali junto deles, não havia julgamento algum. Um dia a gente vai chegar nesse patamar de Jesus, dessa depuração de amor, de coração, de espírito. Ainda não consigo. Tem determinadas coisas que para mim são limites. E aí é mais fácil para mim tirar as características humanas daquela pessoa. E nem de animal eu consigo chamar porque eu gosto muito dos animaizinhos. E aí você vai tirando aquilo e isso é uma característica que justifica qualquer comportamento ruim nosso. Eu vou ignorar essa pessoa, vou matar essa pessoa. Qualquer coisa é justificável, porque aquele ser humano, ele não é mais ser humano. E a gente tem visto isso cada vez mais, e eu tô falando disso porque é uma coisa que eu vejo em mim também, e a gente tem visto muito. E é um cuidado que nós, como espíritas, precisamos tomar. Policiar a nós mesmos, não é olhar para o outrinho e falar, apontar o dedo, é policiar a nós mesmos. Vigiar para que esse sentimento não cresça, a ponto da gente deixar de cuidar daquele que é nossa responsabilidade cuidar. Nós aqui da Casa do Caminho estamos num local que a gente está no meio entre comunidades e pessoas de classe média e bairros mais ricos e bairros mais pobres. A gente sabe as pessoas que são assistidas pela nossa casa. A gente sabe o ambiente que essas pessoas vivem, a gente sabe as condições, e não só elas, e outras também, porque eu vejo muito adolescente de classe média alta que acho que nenhum evangelizador aqui aguentaria. E a gente tem que tomar muito cuidado para nós, como espíritas, trabalhadores da caridade, não desumanizarmos aquelas pessoas a tal ponto da gente precisar se arrepender, da gente precisar pedir perdão e expiar. Porque a gente muito provavelmente não, a gente com certeza vai ter que se colocar no lugar daquela pessoa. Seja ela quem for. Talvez não exatamente da mesma maneira, nós sabemos que a lei divina funciona de inúmeras formas, mas nós precisamos tomar esse cuidado. Porque é muito fácil ter raiva. É muito fácil odiar. E odiar com uma distância, né? Porque assim, não é aquele odiar, assim, né? Aquele calor do momento, se deixar levar. É muito fácil. Seja pelas notícias que a gente é alimentado com, seja pela nossa realidade mesmo, pela violência que a gente vive, que a gente presencia. É até difícil a gente não ser assim. A gente não tomar essas atitudes, porque eu acredito que seja até um mecanismo para a gente se proteger. Mas é isso. A gente tem que tomar esse cuidado, porque senão não faz o menor sentido estar dentro da casa espírita. Não faz. E não estou falando de a gente ser perfeito. A gente não vai ser perfeito, a gente não vai se tornar um homem de bem. Quer dizer, falando por mim, né? Não sei vocês. Eu não vou me tornar uma pessoa de bem, um ser humano de bem, totalmente de bem com as características de Jesus Cristo nessa encarnação. Mas eu estou tentando tomar esses cuidados de observação mesmo e de análise e autocrítica, porque sem isso não existe trabalho. A gente vem e a gente é hipócrita. E pode ser que a gente não seja pego na lei dos homens, porque a gente não está cometendo crime social nenhum, mas Deus vê. É o bom e velho Deus está vendo.
E aí ele continua: se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa sua autoridade para elevar-lhes o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. E aí eu acho que isso entra junto com a parte anterior, né? É bom falar sobre isso, sobre a questão da concessão do poder e da riqueza, porque isso é uma responsabilidade, tanto o poder e a riqueza, quanto você ter pessoas sob suas, ali, né, sob suas ordens, né? Isso é uma responsabilidade. Dinheiro e riqueza e poder são responsabilidades, porque você está lidando com a vida do outro. Você não está lidando com objetos, com peças de xadrez e números de computador. Você está lidando com pessoas. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. E a partir do momento que você é responsável pelo outro, você é responsável por um filho de Deus. E você responde a Deus por aqueles filhos. Da maneira que você tratar essas pessoas, você vai ser cobrado. Seja bem ou seja mal. Como a gente trata as pessoas que estão na nossa volta, as pessoas que trabalham na nossa casa, as pessoas que trabalham com a gente nos nossos ambientes profissionais. Como que a gente lida com elas? Como a gente dialoga com elas? Ah, porque ela não entende, a pessoa fulano não entende. Então, acha um jeito de se comunicar. Se você é tão mais culto do que o outro, ache uma maneira de se comunicar. Porque o outro precisa que você explique. Ah, não está sendo feito como eu quero. Então, explique como você quer. Seja claro. Cobre. Tenha responsabilidade, porque tudo que a gente recebe nessa vida, a gente precisa prestar conta. É tipo o livro caixa, né? Tinha antigamente livro caixa, você tem que prestar conta. Dinheiro, status, poder e pessoas que estão à sua responsabilidade, sejam elas filhos ou não. O homem de bem, ele é indulgente para as fraquezas dos outros, porque sabe que ele próprio necessita de indulgência. E se lembra destas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois sabe que lhe será perdoado conforme ele próprio houver perdoado. Respeita, enfim, nos seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza concedem, como deseja que os respeitem com relação a ele. Aí vou eu me expor de novo, né? Essa coisa de não ser vingativo. Ainda bem que eu nasci pequena e sem poder. Porque eu sou uma pessoa que eu digiro o meu rancor. E eu acho importante falar de... A gente às vezes fala assim, não fale tanto de si mesmo. Eu não posso falar de vocês. Eu tenho que falar de mim, né? Isso aqui é uma autocrítica mesmo. Essa coisa da vingança é um negócio que pega. Se eu tivesse poder, dinheiro e altura, eu provavelmente seria uma pessoa mais reativa. Mas como eu não tenho nada disso, eu vou digerindo aquele negócio, aquele ranço, a raiva. Aí eu peço perdão a Deus. Aí eu falo assim, meu Deus, como é que você vai me perdoar? Se eu ainda não perdoei. Mas isso tudo é porque tem isso daqui. Hoje tem isso daqui. Porque antes ficava no ranço mesmo, até passar. Mas quantas pessoas têm poder e ainda não exercitam essa coisa de digerir os seus sentimentos, as suas mágoas, as suas paixões, de digerir que você não conseguiu alcançar aquilo? Quantas dessas pessoas reagem com uma arma, com um carro, com o seu poder de status, de hierarquia? Demite. Manda demolir tal prédio. Manda passar uma estrada. Tira todo mundo daquele lugar e passa uma estrada. Constrói um aeroporto que ninguém precisa. Ou
depredam um hospital, constrói um hospital novinho, todos os aparelhos ficam lá e não abre o hospital para ninguém. Ou alas de hospital que ficam paradas, ou, enfim, inúmeras coisas. E aí a gente pode citar de políticos a pessoas comuns nos seus dia a dias, coisas que a gente faz, pequenas coisinhas que a gente faz por pequenas vinganças. Porque a gente está incomodado com algo que alguém fez com a gente. E às vezes a gente não atinge nem a pessoa que fez o mal pra gente, a gente atinge outra. É aquela rabanada que você dá no porteiro, né? Ou então aquele fora que você dá na moça do café, ou no outro que está no ônibus com você, ou aquela fechada que você dá em alguém no trânsito. Porque a gente precisa externar a nossa raiva, porque a maior parte de nós não aprende a digerir emoções. As crianças agora estão aprendendo, que a gente está aprendendo com a psicologia e ensinando para eles. Mas a maior parte de nós não foi criado sabendo disso, para digerir emoção. Ou a gente reprime, ou a gente explode. O exercício de entender, interpretar e depurar as nossas emoções é muito difícil e é doloroso. Você entender que as expectativas que você criou foram criadas por você. Ou que você imaginou uma coisa que não existe. Ou que você está esperando uma coisa que o outro não pode dar. Mas isso tudo é seu. Não é do outro. Não estou dizendo que todas as situações o outro está certo, não é isso. Mas o que a gente faz com as nossas reações é nossa responsabilidade. E o quanto a gente prejudica o outro e a nós mesmos por conta dessas reações impensadas. Então, quando eu estava lendo a questão, essas questões, óbvio que tudo, né, é importante para a gente, tudo é importante para mim, e tudo tem que ser trabalhado porque eu ainda não dominei todas essas artes. E eu acho que devem ter outras milhares de características do homem de bem que a gente ainda não está nem próximo de entender. Que aí é outra fase do jogo. Mas as coisas que me chamaram muito a atenção e que é importante que a gente tem visto muito hoje em dia são essas. E aí me fez bem também, porque quando eu vejo aquela pessoa fazendo uma barbaridade na televisão, no noticiário, eu falei assim, gente, só não fiz uma barbaridade por falta de oportunidade. E por consciência social. E por conta da religião. E porque o Espiritismo traz os ensinamentos do Cristo. Então, assim, um cara que viveu há mais de 2000 anos atrás me impede hoje, me ensina a acalmar meus ânimos para que eu me mantenha no caminho evolutivo. Isso, para mim, faz a diferença. Saber que existe não é um manual, né? Mas algumas características ali escritas e que você pode começar nelas a trabalhar, me ajuda. Mas para que isso me ajude, eu precisei olhar para ler essas características e olhar para mim. Isso é o mais importante. Não adianta eu vir aqui chegar aqui na palestra, falar do alto de uma sabedoria que não tenho, e que é do livro, porque tudo que a gente fala aqui, tudo que eu falo na palestra, não é meu, é Jesus, é espiritualidade, é Deus, né? É o que a gente lê e reproduz, interpreta e traz. Aí não adianta eu vir aqui do alto de um status que é inexistente, ficar aqui em cima, falando, e vocês acharem que eu sou uma pessoa perfeita, um ser humano de bem, que mas a gente tenta, né? A gente tenta. Porque às vezes parece, né? Os jovens, as crianças olham pra gente como evangelizador e falam assim, nossa tia, você é tão sensata, né? Você é tão tranquila.
Se bem que comigo eles não têm muito isso, que eu falo um monte de besteira para eles, eu falo essas coisas, que eu sou assim, que eu sou reativa, que a gente tem que aprender a se controlar. Falo para eles que isso é o processo da vida, da gente aprender a viver em sociedade, e conviver, e evolução moral. Mas não adianta eu chegar aqui e fazer isso tudo e não me corrigir. Não adianta a gente tentar ler e não entender e não viver. Porque eu acho que esse foi o grande ensinamento do Cristo. A gente teve muitos filósofos antes, a gente teve profetas, né, que falaram muito sobre os ensinamentos e as leis de Deus, mas não viveram as leis de Deus como Cristo viveu. Tão profundamente. Eles trouxeram ali, eram homens bons, mas tinham seus defeitos. Todos os profetas tinham ali uma questãozinha, né? Mas Cristo não. Esse não só falou, não só pregou, mas ele viveu. E eu acho que é importante a gente, para finalizar, lembrar que quem foram as pessoas que Jesus olhou no olho, aquelas a quem ele devotou esses 3 anos de ensinamentos, de vivência contínua com ele. Não foram juízes, não foram médicos, não foram doutores, não foram reis. Quem ele pegou na mão foram pescadores, foram prostitutas, foram pessoas do deserto ali, né, que eram marginalizadas pelos fariseus. Foram leprosos e outros doentes, doentes mentais, né? Foram essas pessoas que naquela época eram os marginalizados, as pessoas que realmente viviam, se a gente fosse comparar hoje, seriam as pessoas que vivem em comunidades e que são marginalizadas, que são olhadas de lado. Essas pessoas ele olhou nos olhos, ele dedicou tempo dos seus ensinamentos, ele trouxe as parábolas para elas. O que a gente estuda, ele não trouxe para reis, ele não trouxe para príncipes, generais, ele trouxe para pescadores, moradores de rua, leprosos, doentes mentais, prostitutas e tantos outros que não são mencionados por nome no Evangelho. Isso nos mostra que o verdadeiro ensinamento é entender que somos todos iguais. Naquela época, os fariseus só ensinavam para os grandes líderes, só tinham tutores, os tutores vinham da Grécia, de Roma, as pessoas que tinham muito dinheiro. Jesus, que era considerado um rabino, né, um homem, um doutor da lei, para aquelas pessoas que o seguiam, ensinava aos que estavam à margem. Então, acho que o maior, o que a gente precisa para a gente começar essa característica, né, dos homens de bem, acho que a coisa mais urgente é olhar para o outro com esse olhar de igualdade. Olhar para o outro e ver uma pessoa que, como nós, é falha, é um espírito imortal, que está tentando evoluir e que está passando, de repente, por situações que você, no seu processo, no seu planejamento encarnatório, não escolheu porque você não tem condições de passar. Eu tenho certeza que eu não teria condições de passar por uma vida com um morador de rua. Não teria. Esses espíritos têm uma força moral que eu não tenho. Entre outras vivências e experiências que eu muito provavelmente não teria condições. Hoje, nós somos a melhor versão dos nossos espíritos. Nós já fomos muito piores, o que me assusta profundamente. Mas hoje nós somos a melhor versão. E hoje a gente tem a oportunidade de se olhar com essa autocrítica também com gentileza, mas com responsabilidade, que a gente hoje sabe os ensinamentos do Cristo, a gente sabe os ensinamentos dos Espíritos e o que a gente pode fazer para se melhorar. Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira palestra do ano e que seja um ano muito abençoado para todos nós e para a nossa casa.
Agora vamos para a leitura do Evangelho, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, por uma criança que acaba de nascer. Os espíritos só chegam à perfeição após terem passado pelas provas da vida corporal. Aqueles que estão na erraticidade esperam que Deus lhes permita empreenderem uma existência que lhes deva fornecer um meio de se adiantarem, seja pela expiação de suas faltas passadas a se realizarem, seja pela expiação a se realizar em meio a vicissitudes às quais estarão submetidos, seja realizando uma missão útil à humanidade. Seu adiantamento e a sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual vierem a empregar tempo que devam passar na Terra. A responsabilidade de guiar seus primeiros passos e de encaminhá-los para o bem é confiada a seus pais, que respondem diante de Deus pela maneira como cumprirão seu mandato. Para lhes facilitar o desempenho da missão, Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais é violada impunemente. Graças a Deus. Agora vamos ao momento do passe. Os médiuns podem se encaminhar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Esse texto nos mostra que a vinda de uma criança no lar não é um acontecimento comum, mas um compromisso espiritual muito sério. Cada filho que chega traz consigo uma história do espírito, necessidades de aprendizado e oportunidades de crescimento. Nada acontece por acaso. Deus confia esse espírito à família para que ele possa continuar o seu progresso, seja reparando erros do passado, seja cumprindo uma missão de amor e serviço. Os pais, segundo o texto, não são donos dos filhos, mas responsáveis temporários por eles. Recebem a tarefa de orientar, educar e dar exemplo. Por isso, o amor entre pais e filhos não é apenas sentimento, é uma lei divina, criada para facilitar essa missão. Quando esse amor é vivido com responsabilidade, paciência e respeito, todos crescem juntos, pais e filhos. As preces mostram também que ninguém está sozinho nessa tarefa. Deus ampara, os bons espíritos acompanham e cada criança conta com a proteção espiritual. Cabe aos adultos pedir força, equilíbrio e sabedoria para agir corretamente, sabendo que errar faz parte, mas que o esforço sincero no bem nunca passa despercebido. Educar é um aprendizado diário. Quando a família compreende a importância do seu papel e procura agir com amor, diálogo e exemplo, planta sementes que florescerão no tempo certo. Assim, ajudamos o espírito que nos foi confiado a caminhar com mais luz e também avançamos no nosso próprio crescimento espiritual. Por fim, o texto nos convida a olhar para a infância com mais respeito e sensibilidade. A criança não é um ser inferior ou sem entendimento, mas um espírito em fase de recomeço, trazendo em si potencialidades e desafios. Muitas vezes é através da convivência com os filhos que os adultos são chamados a exercitar a paciência, o perdão, a renúncia e o amor verdadeiro. Assim, o lar se transforma em uma escola espiritual, onde todos aprendem, se auxiliam mutuamente
e se preparam para uma vida mais harmoniosa e mais próxima das leis de Deus. Graças a Deus. Agora vamos ouvir a palavra do plano espiritual. Filhos queridos, na noite de hoje traremos uma mensagem para vós, claro que para todos, mas principalmente pensando nos evangelizadores, fazendo um convite a eles para refletirem sobre suas tarefas, lembrando o que é essencial no trabalho que se realiza. Que é a transformação de cada um de vós. Cada tarefa que o evangelizador realiza vai revelar o trabalhador. E a tarefa, meus filhos, surge em função do homem. O trabalhador digno faz do seu campo de ação uma atividade digna. O educador faz do seu campo de ação um núcleo de trabalho equilibrado. Já o confuso, ao contrário, tumultua. Assim como dissemos, cada tarefa revela o trabalhador. Então, meus filhos, é preciso vencer tendências negativas, corrigir defeitos, modificar hábitos, para que possamos servir com equilíbrio e dedicação. A responsabilidade diante da tarefa é de todos os envolvidos e vai além da execução. E o dever do evangelizador, ele vai crescer à medida que avança espiritualmente, tornando-se cada vez mais abrangente e profundo. Não julgues, nem se compare aos outros, mas sim busque dar o seu melhor, compreendendo que cada um está no seu momento, está no seu estágio de progresso, que é diferente do outro. O verdadeiro compromisso está em servir com amor, disciplina consciente e humildade, reconhecendo que o trabalho na seara espírita exige preparo, estudo e busca pelo Cristo como nosso modelo a ser seguido. O dever ainda inclui não só fazer o bem, mas progredir e transformar-se para melhor servir.
filhos amados, que possamos juntos abraçar essa responsabilidade com alegria e confiança, certos de que a vida responderá com oportunidade de crescimento e renovação. Deus fique com todos. Paz, Hermann.